Bom te ter de volta. Então, exercício número 13 do capítulo 3 diz o seguinte: considere uma função f cujo domínio é de 0 a 6, ou seja, fechado em 0 e fechado em 6, tá bom? Isso aqui é bem interessante, porque aqui não tem a bolinha, tá bom? Mas a gente já sabe que o zero faz parte, sim, da nossa função. E seu gráfico é representado a seguir. Então, aqui nós temos uma representação de um gráfico e eu te chamo a atenção para o seguinte: o nosso gráfico tem três comportamentos. Aqui tem o primeiro comportamento, o segundo comportamento e um terceiro comportamento. Se você mesmo reparar, você pode reparar que a inclinação deste daqui é maior que a inclinação desse outro aqui. Ou seja, nós provavelmente teremos o nosso A, né? Então, ou seja, aqui é uma função da f de x, onde eu tenho meu coeficiente A, e aqui provavelmente eu teria um outro A que é diferente desse primeiro. Nesse segundo momento aqui, já é bem simples, a gente já consegue perceber que o nosso A é igual a zero e o nosso B é igual a 2, porque se trata de uma função constante e uma função constante igual a 2, tá bom? Então, ou seja, logo de cara a gente já consegue perceber alguns detalhes da nossa função. E a primeira coisa que ele pergunta é, calcule, desculpa, eu acabei repetindo aqui, e ele pergunta o seguinte, a f de meio, ou seja, 1 dividido por 2 ou 0,5. E aí, como é que a gente vai situar? Bom, o 0,5, como você pode ver, ele é menor do que 1, mas ele é maior do que 0. Então, ou seja, o nosso 0,5 ele está entre 0 e 1. Então, ou seja, ele está em algum lugar aqui, mais precisamente no meio, né? Entre 0 e 1. E aí ele pergunta qual é o valor da f nessa função quando ele vale meio, tá bom? Então, quais são a gente tem que pegar dados que a gente tem. Então, ou seja, a gente sabe que nesse momento a nossa f de 0 é igual a 0 e a nossa f de 1 é igual a 2. Bom, se eu sei que a minha f de 0 é igual a 0, eu já chego a duas conclusões. Por quê? Que é a mesma coisa que A vezes 0 mais B, que é igual a 0. Então, ou seja, isso daqui dá 0, então eu já chego à conclusão que o meu B também é igual a 0, tá bom? Porque ficou eliminatório. Sendo assim, o que me resta é colocar 1 vezes A, né, mais o B, que é 0, é igual a 2. Então, eu chego à conclusão de que meu A ele é igual a 2. Então, ou seja, nesse primeiro momento, a minha função, a minha f de x, no meu primeiro momento, a minha f de x, ela é igual a 2x, né? Ou seja, 2 vezes o x. Você pode reparar, né? 2 vezes 1, 2 é perfeitamente válido. Vou até anotar aqui, ou seja, é a nossa f de x. Então, ou seja, geralmente a gente já chama assim, né? A gente manda um se, então, ou seja, se é maior que 0, né? Nosso x e menor que 1, nós usamos então igual a 2x. Desculpa você, 2x, se o nosso x estiver entre 0 e 1. Vou deixar ele incluso aqui. Sendo assim, ele pergunta qual é a função de meio, então, ou seja, o que eu simplesmente vou fazer, eu vou substituir o meio pela minha função, então, ou seja, 2 vezes meio. Ou seja, é só fazer um corte aqui e eu chego à conclusão de que vale 1. Então, ou seja, ainda vou separar mais um lugar aqui embaixo. A nossa f de meio é igual a 1. Tudo bem? Então, vamos para a nossa letra B. A nossa letra B, como a gente já havia percebido, é uma função constante, então, ou seja, eu já posso botar o valor 2 se é igual a 1, né? Então, eu vou deixar aberto aqui o nosso x e eu vou fechar aqui no 4, tá bom? E, ou seja, se ela ficar entre 1 e 4, ou seja, para qualquer valor entre 1 e 4, a nossa f de 2, perdão, a nossa f, ela vai ser igual a 2. E o 3 não é diferente disso, porque o 3 está entre 1 e 4, então ele vale 2 também. E por último, nós temos a nossa terceira possibilidade, que é a nossa f de 11 sobre 12.
perdão, 11 sobre 2. E 11 sobre 2 dá 5,5. Você confere comigo? E você bem sabe que 5,5 está mais precisamente aqui, ó, entre o 4 e o 5. Então, ou seja, elas têm um outro comportamento aqui. Então, também tem que descobrir qual é esse comportamento quando ela vale 11 sobre 2. Para isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A. Botei aqui a letra C. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, quando a minha f de 4, ou seja, quando o meu x vale 4, a minha função vale 2. E quando a minha f vale 6, o meu x vale 4. E qual é a conclusão que eu posso chegar nisso tudo aqui? Que é 4a mais b é igual a 2 e que 6a mais b é igual a 4. E eu posso subtrair um pelo outro. E eu, para não te confundir dessa subtração, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para cima, tá bom? Apenas para não te confundir. Então, ou seja, eu vou fazer uma conta de subtração com os elementos que a gente tem. Então, ou seja, 6a menos 4a dá 2a. b menos b, 0. E 4 menos 2, 2. Então, eu tenho que 2a é igual a 2, então meu a ele é igual a 1. Se o meu a ele é igual a 1, eu posso pegar aqui mesmo, então, ou seja, eu vou ter 6 mais b igual a 4, então meu b ele é igual a menos 2, tá bom? Então, ou seja, a minha função nesse caso aqui é x menos 2, né? Porque o a vale 1, então é como se eu colocasse meu a aqui. Se, né, vou deixar aberto aqui em 4, menor ou igual a 6, porque é o intervalo fechado onde a nossa função varia. Então, ou seja, esses são os 3 comportamentos da nossa função. Mas o autor ele pergunta quanto que vale a f de 11 sobre 2. Sendo assim, eu apenas substituo daqui na minha função 11 sobre 2, onde o a vale 1, então é só botar 11 sobre 2 menos 2. Soma de frações, denominadores diferentes, eu igualo, ou seja, vou multiplicar aqui por 2 e dividir por 2. Vou fazer aqui mais devagar para você perceber o que eu fiz. Ou seja, eu tenho 2, eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Repare que 2 dividido por 2 é 1. Não, na verdade, eu não alterei. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, para que eu possa ter o mesmo denominador. E aí vai ficar 11 menos 4. É isso mesmo? 11 menos 4 dá 7 sobre... Perdão. Desculpa aqui. Não é 4, é 2, perdão, né? Nosso denominador aqui já é 2. Então, 11 menos 4 dá 7 e 7 sobre 2. Ou se você preferir ainda, você pode chamar de 3,5. Também não tem problema. Exatamente bem no meio. Opa! Né? Bem no meio aqui, ó. Aqui é 5,5. Ou seja, se eu quisesse traçar o gráfico da minha função, ele ficaria mais ou menos desta maneira aqui. E o 3,5 acabou aqui. Ficou aqui. E aqui o gráfico meu do meio, né? E daria 1, que foi o valor nosso aqui, meio. Aqui 11 sobre 2. E aqui 3,5. Bom, então, esse foi o nosso exercício número 13. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que dúvida, deixa aqui no comentário, tá bom? Forte abraço, uma boa semana.